Então, pessoal, eu quero agradecer, certo, primeiramente ao Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias, pelo convite feito em estar participando desse primeiro simpósio de conservação da biodiversidade, né? Tendo a oportunidade de estar aí trazendo a temática das tecnologias da geoinformação aplicada em estudos da biodiversidade, certo? Sou o professor Celso, atualmente eu sou docente do Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, certo? Então, nós viemos com essa temática, haja vista que as tecnologias da geoinformação, certo? Elas são muito pertinentes em diversas áreas do conhecimento, não só na biodiversidade, mas em diversas áreas do conhecimento, tá ok? Então agradeço mais uma vez e aqui nós iniciamos a nossa apresentação em que nós mostraremos algumas aplicações utilizando as geotecnologias ou tecnologias da geoinformação diretamente na área da biodiversidade. Pois bem, pessoal, inicialmente aqui eu tenho uma trajetória acadêmica, né? Eu sou tecnólogo em geoprocessamento, formado pelo Instituto Federal do Piauí, especialista em gestão ambiental, né, formado pela UESP, mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação, formado pela UFPE, tá? E inicialmente nós vamos trazer o conceito de tecnologias da geoinformação. De fato, o que é uma tecnologia da geoinformação, ou geotecnologia, ou geoprocessamento, né? Então nós temos aqui o conceito em que as tecnologias da geoinformação ou geotecnologias podem ser definidas como um conjunto de tecnologias voltada para coleta, processamento, análise e disponibilização de dados e informações espaciais com referência geográfica, tá? Esse termo referência geográfica, ele é pertinente à questão do georreferenciamento, aquilo que tem uma localização espacial definida, tá? Por exemplo, se a gente tem uma demarcação de uma área de unidade de conservação, aquela área da unidade de conservação, ela tem uma referência geográfica, portanto, ela está georreferenciada. Então, houve a coleta inicialmente, que foi a demarcação da área, e depois essa coleta, essa informação desses dados coletados, eles foram lançados para dentro de um ambiente computacional e a partir daí foi realizado um processamento. E esse processamento pode ser, por exemplo, o polígono delimitante da área, né? E a partir dessa delimitação dessa área a gente pode realizar algumas análises, como por exemplo, o percentual de área coberta e o percentual de área desmatada. Pode ser uma análise, né? E além disso, esse termo é utilizado para designar todas as etapas que envolvem o uso e análise espacial dos dados geográficos, né? Então, a partir daí também que a gente faz essa análise no que diz respeito à área vegetada e à área desmatada, a gente também está tratando no que diz respeito à análise espacial, tá? E para isso é necessário todo o suporte através de computadores e de equipamentos, certo? Através de programas computacionais específicos e através também de pessoas capacitadas para estar manuseando esses equipamentos e esses programas, né, para a gente ter uma finalidade específica para uma tomada de decisão, certo? Então, a partir daí que eu tenho percentual de área coberta, né, de área com vegetação existente, com vegetação primária, a partir do momento que eu também tenho um percentual de área desmatada dentro daquela unidade de conservação, eu posso ter ali uma tomada de decisão, né? Qual seria a tomada de decisão? Reforçar a fiscalização para minimizar, por exemplo, as questões das queimadas existentes nas unidades de conservação observada no estudo, tá? Então esse exemplo é um exemplo bem prático e muito forte dentro dessa temática do geoprocessamento ou das tecnologias da geoinformação ou geotecnologias. E a biodiversidade, né? A biodiversidade é a riqueza, né? A variedade existente entre os organismos vivos e as complexidades ecológicas nas quais elas ocorrem, né? Então todo esse relacionamento existente entre a fauna e a flora, bem
como a existência, né, a existência variável da fauna e da flora caracteriza-se como a chamada biodiversidade, tá? E com isso, né, nós já vimos os conceitos no que diz respeito às geotecnologias, né, ou tecnologias da geoinformação, e vimos também o conceito da biodiversidade. Nós podemos aqui agora elencar algumas aplicações das tecnologias da geoinformação. Então, nós temos como aplicações das geotecnologias ou tecnologias da geoinformação a topografia geodésia, né, que é uma ciência que visa fazer a mensuração da superfície terrestre, né, e também descrevê-la. Nós temos os sistemas globais de navegação satélite, que são os sistemas GPS, né? Então, no momento que você está enviando uma localização do seu celular para uma outra pessoa via WhatsApp, tá? Você está utilizando esse sistema, né? GPS, Sistema de Informação Geográfica, sendo este, né, que são os programas computacionais que se utiliza para realizar as análises, para fazer mapas, certo? Que se utiliza também para realizar o processamento de dados. Então, esse sistema de informação geográfica ele se destaca muito dentro desse conjunto de tecnologias da geoinformação. Sensoriamento remoto por satélite e fotogrametria também é uma tecnologia muito forte, tá? Da geoinformação, haja vista que o sensoriamento remoto e a fotogrametria vai fornecer informações pertinentes da superfície terrestre através de imagens, né? Sendo que o sensoriamento remoto ele fornece imagens através de satélites orbitais e a fotogrametria através de aeronaves, tá? Tripuladas. Mas hoje também a gente sabe que tem a tecnologia dos VANTs, né? Veículos aéreos não tripulados, em que esse também tem como finalidade fornecer imagens aéreas da superfície terrestre. E a cartografia, né? A cartografia ela também tem o seu destaque, haja vista que visa, né, trazer a informação da superfície terrestre através de mapas, né? Que é algo muito importante. Por exemplo, se a gente vai fazer um determinado artigo acadêmico envolvendo uma unidade de conservação, a cartografia de fato ela já é utilizada. Desde o momento que eu coloco na área de estudo daquele artigo, né, o mapa de localização daquela unidade de conservação que vai ser trabalhada dentro da temática daquele artigo. Né? Então a cartografia de fato ela é muito forte também, muito presente dentro disso. Então, tais tecnologias elas podem ser utilizadas em diversas aplicações, né? Nós temos aí a questão do cadastro municipal e rural, obras de saneamento, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, governo e educação, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica novamente, né? Governo e educação, agronegócio, meio ambiente, tá? Meio ambiente. Esse meio ambiente pode ser utilizado tanto na questão da conservação da biodiversidade, como também em outras aplicações. Tá? E com isso, gente, nós temos aqui exemplos, né, de notícias no que diz respeito a aplicações diversas das tecnologias da geoinformação. Né? Então, nós temos aqui órgãos ambientais contam com um sistema de geoprocessamento para combater o desmatamento em Santarém. Né? Então, conforme eu falei, o termo geoprocessamento também ele é a mesma coisa associada ao termo de tecnologias da geoinformação, certo? Nós temos aqui também, através de tecnologia de geoprocessamento, Polícia Ambiental da Serra otimiza ocorrências, né? Então, a utilização aqui de dados via GPS para agilizar as ocorrências associadas a crimes ambientais, né? Nós temos aqui já uma notícia pertinente a situação da barragem do Bezerro, que fica ali em José de Freitas, né? No município de José de Freitas, Piauí, em que utilizou-se o VANT para fazer o mapeamento de toda a área da barragem, né? E a partir daí, a partir desse mapeamento, está fazendo o remanejamento de pessoas, né? E regularização das áreas próximas à barragem do Bezerro. Né? Nós temos aqui também, né? Fato este que é muito utilizando a tecnologia do sensoriamento remoto e também
a utilização dos SIGs, que são Sistema de Informação Geográfica, né, para estar fazendo um monitoramento da massa líquida da Lagoa de Parnaguá, né. Nós temos aqui, por exemplo, nessa imagem que tem esse polígono envolvente em vermelho, seria o percentual da lagoa, né? Seria a área de domínio da lagoa, na verdade, no ano de 1984, e nós temos aqui já uma situação bem recente no que diz respeito a 2018, né? Mostrando aqui apenas essa massa líquida da Lagoa de Parnaguá, né? Em que a Lagoa de Parnaguá já perdeu 94% de extensão de água, diz especialista, né? Que foi o professor Wilson Moraes trazendo essa temática, se utilizando das geotecnologias, né? Então nós temos aqui apenas 6%, né? 6% de massa líquida no ano de 2018, conforme eu havia falado. E também, além de notícias, a gente tem essa questão das tecnologias da geoinformação muito presente nesse contexto da biodiversidade, tá? Já levando em consideração a publicação de artigos científicos, né? Nós temos em revistas também, tanto em eventos, como exemplo de simpósio, como também em revistas, né? Comportamento do albedo e NDVI no núcleo de desertificação de Juboés, usando imagens satélite Landsat, né? Então nós já temos aqui uma aplicação e uma relação entre o albedo e o NDVI. Mas o que seria o albedo e o NDVI? O albedo, ele é uma análise feita por imagem de satélite, tá? Em que ele vai mostrar o percentual de refletividade de um determinado alvo da superfície terrestre, tá? E o NDVI, ele é o índice de vegetação por diferença normalizada, em que a sua finalidade é apenas evidenciar a cobertura vegetal verde sadia, né? Aquela cobertura que já tem um vigor fotossintético ativo, né? Então aquela cobertura vegetal mais verde presente na imagem. Aqui também nós temos uma questão associada ao acompanhamento da mudança sazonal da vegetação no município do Senhor do Bonfim, na Bahia, né, utilizando o NDVI. Esse artigo ele teve como objetivo evidenciar, né, e fazendo uma precipitação no que diz respeito a uma vegetação mais seca e uma vegetação mais verde, certo? Utilizando o NDVI. Pois bem, dando continuidade, certo? Nós temos aqui também outras aplicações, né? Análise espaço-temporal dos focos de calor no município de Formosa do Rio Preto, na Bahia, né? Então, a partir de dados coletados, né, fornecidos pelo INPE, foi realizado um mapeamento, né, e ao mesmo tempo a incidência, né, dos focos de calor no município de Formosa do Rio Preto, ou seja, a sua quantificação, né, e fazendo aí uma quantificação no que diz respeito a uma análise espaço-temporal. Então, a partir de um período determinado, né, um intervalo aí de 5, 10 anos, tem-se a ideia como é que está o comportamento no que diz a ocorrência de focos de calor, né, em uma determinada região, em um determinado município. Nesse caso aqui, o artigo trazendo o município de Formosa do Rio Preto, né. Nós temos também aqui um outro artigo no que diz respeito à dinâmica da paisagem urbanizada utilizando o NDVI em Teresina, Piauí, né. Então aqui esse artigo ele tem como objetivo mostrar a retirada da vegetação, tá, em substituição à urbanização existente no município de Teresina, Piauí. Isso aqui é muito interessante, gente, quando a gente quer fazer o mapeamento, certo? E ao mesmo tempo a relação existente entre a quantidade de vegetação existente em uma determinada área urbanizada, né? E a relação com aquela urbanização, ou seja, utilizando aí uma análise temporal de 5 anos, o que é que tinha de vegetação naquele primeiro ano e o que mudou, né, na vegetação naquele quinto ano. Haja vista o crescimento urbano daquela região, né? Então também é
é uma coisa que é muito utilizada quando se diz nesse contexto da biodiversidade, já levando em consideração a vegetação, tá? Então, nós temos aqui algumas aplicações, né? Sendo que o objetivo aqui no momento é mostrar algumas aplicações, certo? Aplicações de foco de incêndio, né? Aqui nós temos uma imagem de satélite em que esse polígono destacado, certo? Ele mostra aqui um foco de incêndio nessa região para o ano de 2015 e depois nós temos essa análise dessa imagem se utilizando a classificação de imagens, né? Em que observa-se esse mesmo polígono classificado para aquele ano de 2015, certo? Então, a gente pode, pela classificação, foi atribuído, certo? Que a coloração em vermelho seria solo exposto e também área queimada, e aqui na área em amarelo seria remanescentes de vegetação, bem como área de solo exposto, tá? E já no ano de 2017, observando esta mesma área, certo? Tem aí a questão da regeneração da vegetação. Aqui, ó, temos uma área regenerada, né? E a classificação também evidenciou isso, uma área regenerada, em que o maior percentual, observa-se aqui a questão da cobertura vegetal nessa área, tá? E com isso também foi realizado uma correlação com a precipitação, né? Então, foi mais evidente que o número de focos de incêndio foi bem menor no ano de 2017 e devido todo a precipitação existente entre 2015 e 2017, né, contribuiu para a regeneração daquela área, né, em que a vegetação voltou naquela área, mesmo ela tenha sofrido, né, uma questão de foco de incêndio lá no ano de 2015, tá? Então, tá aí uma das aplicações que pode ser utilizadas para foco de incêndio e também para a questão de análise de regeneração da cobertura vegetal, né, em determinada área. É uma das aplicações que pode ser utilizado. As geotecnologias, nesse caso aqui, utilizou-se a imagem de sensoriamento remoto e também uma análise realizada através de uma classificação de imagens, né? E a classificação, por sua vez, ela visa, né, mostrar o comportamento de uma área, né, de acordo com o classificador utilizado e posteriormente ter esse resultado dessa análise, conforme vocês podem ver aqui nesse mapa, tá? Uma outra aplicação pode ser aquela relação, conforme eu havia falado antes, né, cobertura vegetal e urbanização. Por exemplo, nós temos aqui a composição RGB, né, que a composição RGB é a imagem vista da forma que os nossos olhos veem, tá? Então, quando a gente faz essa composição RGB, utilizando imagens de sensoriamento remoto, né, oriundas de satélites orbitais, nós temos aqui, por exemplo, para esse ano de 97, nós temos aqui a existência da vegetação, tá? Nesse ponto 1. No entanto, quando a gente observa esse ponto 1 lá no ano de 2017, né, a gente observa que esse ponto 1 ainda ele continua com a vegetação existente, tá? Já no ponto 2, observa-se que em 97 há a existência de vegetação. Tanto aqui quanto aqui, nessa imagem, o verde ele evidencia a existência de vegetação, tá? Mas quando eu vou para o ano de 2017, observa-se já a existência de uma urbanização, né? Então aqui nós já temos já a existência de um conjunto habitacional nesse ponto 2. Diferentemente do ano de 97, em que havia vegetação. E o ponto 2, mais uma vez, ele mostra aqui nessa imagem, tá, a existência da urbanização, se utilizando do NDBI, que o NDBI ele é o índice de construção por diferença normalizada, ou seja, ele vai atribuir valores, né, valores positivos no que diz respeito a uma área urbanizada, tá?
Outra coisa bem interessante, vamos evidenciar aqui no ponto 3. O ponto 3, observa-se aqui o corpo hídrico, né? No caso, nós temos aqui, como aqui é a região da zona norte, certo? Aqui fica mais evidente ali para a região do Rio Poti, né? Então a gente observa aqui, ó, nessa região, que há uma existência, certo, de corpo hídrico aqui para o ano de 97. Esse corpo hídrico também ele é evidente ainda em 97 aqui, principalmente nesse ponto 3, mas já em 2017 observa-se aqui já um assoreamento, né? Da mesma forma, o que é evidente aqui, um assoreamento, né? Um solo exposto, né? Assoreamento aquele que pode ter sido ocorrido devido ao desmatamento da mata ciliar, né? Que pode estar associado, ou também o carreamento de sedimentos já oriundo que o curso do rio ele vai levando, né? E aí ao longo da calha do rio esse assoreamento ele fica estacionado, né? Então com isso também a gente já pode estar aplicando essa tecnologia no que diz respeito a estar fazendo esse monitoramento do assoreamento, né? E assim estar evidenciando e pontuando alguns pontos de desmatamento ao longo da margem do rio. Também, se quiséssemos aplicar, certo, em questões de análise de microclima, pode sim ser aplicado, né, as tecnologias da geoinformação. Então eu tenho aqui a temperatura da superfície, né, que é a partir de uma análise das bandas termais do satélite, a gente traz a informação no que diz respeito à temperatura da superfície de um determinado alvo, de uma determinada área. Por exemplo, nós temos esse ponto 1, que é vegetação, em 97, tá? E ele atribui aqui os valores, né, ficando tendencioso desde o menos 24 até o 32,01, né, conforme a coloração aqui, que fica oscilando entre o azul clarinho, né, o azul claro, e também o amarelo. E já no ponto 2, observa-se que aqui no ponto 2, mais uma vez, nós temos aqui a questão da vegetação, e sabe-se que a vegetação ela traz uma forte amenização climática em uma determinada região, né? Então, as regiões mais vegetadas, que têm ainda uma cobertura vegetal preservada, né? Ela tem uma amenização climática melhor, tá? E nesse caso, esse ponto 2, quando a gente mostra ele lá no ano de 2017 e observando aqui a legenda da temperatura da superfície para 2017, observa-se que nós já temos aí uma temperatura oscilante entre 38,01 até 42,01 graus, né? E já com a vegetação existente, lá no ano de 97, observa-se que essa temperatura ela fica ali oscilando entre o 32,01, né? Então, de fato, evidenciando assim, né, também análises no que diz respeito a questão do microclima em uma determinada região em função da preservação ou retirada daquela vegetação, tá? Outra aplicação esta que é muito pertinente no que diz respeito e muito presente no que diz respeito à questão da preservação de áreas de APP, né? Então aqui no caso utiliza-se geralmente uma ferramenta chamada Buffer, né? Que no caso é uma ferramenta de análise espacial em que ela vai gerar um polígono delimitante de acordo com a largura da área de APP. Por exemplo, aqui nós temos uma largura de 100 metros para essa área de APP desse lado, né? E ao mesmo tempo observa-se essa área de APP também aqui para esse ano de 98, né? E essa área de preservação permanente dessa mata ciliar, ela é de 100 metros, tá? Então, ao longo da margem, certo? Da superfície daqui desse corpo hídrico até 100 metros, nós temos aí a preservação,
certo? Isso para o ano de 98, e quando é no ano de 2009, a gente observa que essa preservação, ela diminui. Ela diminui. Haja vista que aqui a gente tem o corpo hídrico, certo? Apresentando de uma maneira mais larga, né? E já aqui o corpo hídrico a gente percebe que ele diminui. Consequentemente, também a sua área de preservação permanente, a sua APP, ou seja, a sua mata ciliar que fica na margem daquele corpo hídrico, vai diminuir também. Né? Então, esse monitoramento de APP ele é muito forte no que diz respeito à questão do monitoramento da vegetação existente nos corpos hídricos, né? Na margem do corpo hídrico. E também, gente, utilizando um índice chamado NDWI, que esse por sua vez ele pode ser tanto associado para a questão de estar monitorando a umidade que existe dentro da estrutura interna da vegetação e está monitorando a questão do espelho d'água, né? E a partir desse monitoramento do espelho d'água também ele pode ser aplicado no que diz respeito ao monitoramento de assoreamento, tá? O NDWI ele tem, né? Ele tem como aplicação a partir de imagens de satélite, a partir de imagens de satélite. Por exemplo, nós temos aqui os pontos 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E nós temos essa imagem, que essa imagem aqui, por sua vez, ela vai estar aplicando o NDWI, que é o índice de água por diferença normalizada, quando este é aplicável, quando este é aplicado, tá? Para fazer ali a mensuração no que diz respeito à quantidade de estrutura líquida, né? A quantidade de umidade, a quantidade de água dentro da estrutura da vegetação, tá? Por exemplo, eu tenho o pivô central, né? O pivô central, ele é uma área bem irrigada, né? Portanto, a cultura aqui, ela está bem verde e sadia, o que demonstra aqui que o azul, ele está me evidenciando isso, né? Essa vegetação aqui, ela está com o seu vigor vegetativo alto, né? Ela está bem verde em função da boa quantidade de umidade, ou seja, de água dentro da estrutura interna da vegetação. Por isso que a legenda aqui é associada entre alto a muito alto, tá? Quando a gente olha já para esse ponto aqui, ó, observa-se que aqui está muito baixo, porque esse índice de vegetação, esse índice de água, na verdade, esse aqui por sua vez, ele já é mais aplicável quando a gente quer, né, apenas evidenciar a lâmina d'água existente, que no caso aqui é o Rio São Francisco. E observamos que aqui no ponto 2, nós temos aqui alguns pontos de assoreamento. Né? Então, a partir daí também, esse índice ele é muito utilizado quando se pretende realizar o monitoramento, né, de assoreamento ao longo de um curso d'água. Tá? Então, mais uma aplicação aí dentro dessa temática da biodiversidade, porque a gente sabe que essa questão de assoreamento, ela também é um tema muito importante a ser trabalhado, haja vista que ela pode trazer aí uma alteração da dinâmica da biodiversidade em um determinado curso d'água ou corpo hídrico, tá? E aqui nós temos algumas fontes, pessoal, no que diz respeito, certo, a dados que são disponibilizados na internet, tá? Focando aí essa temática de biodiversidade, como temos aqui a questão do IBGE. Temos também dados de hidrografia lá na Agência Nacional de Águas, no site da ANA. Temos também na Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, né? Biomas e ecossistemas nacionais, entre outros, temos no site do IBAMA, né? do Ministério do Meio Ambiente, e também do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, tá bom? E eu trouxe aqui para vocês, gente, algumas plataformas
certo? De acesso para que vocês possam inicialmente, né, ir explorando em relação aos dados disponíveis na internet, voltado aí para a questão da biodiversidade. Nós temos aqui, ó, por exemplo, o Map Biomas, né? Nós temos aqui o Map Biomas, que o Map Biomas ele é, a gente pode vir aqui, continue visualizando e visualize os dados da coleção 4.1, né? Então o Map Biomas ele é uma plataforma, né, disponível na internet em que temos dados de diversas tipologias. Temos aqui dados de floresta, formação natural não florestal, agricultura, tá? E o interessante é que ele traz esses dados, certo? Desde o ano de 1984, se não me engano, até os dias atuais. Então ele vai mostrando toda essa cobertura, toda essa cobertura do Brasil no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, certo? Retratando uma análise espaço-temporal bem ampla, tá? Voltando aqui novamente, nós temos também o BD Queimadas do INPE, né, que esse reporta dados, né, de focos de calor e focos de incêndio, né, a nível nacional. Então, BD Queimadas, ó, vocês podem perceber que nós temos aqui os satélites, né, responsáveis por essa aquisição aqui, ó. Nós temos aqui todos os países que o INPE ele faz esse monitoramento, né, através do satélite. Se você quiser escolher um município específico, também uma unidade da federação, tá? Apenas para o Brasil. E aqui temos todos os satélites, ó, focos dos satélites que são responsáveis por esse monitoramento para trazer essas informações pertinentes aos focos de calor. E nós temos também aqui um site que é do Laboratório de Análise Espacial do Instituto Federal do Piauí, né? Que isso aqui é sobre a coordenação do professor Heurson Moraes, e esses dados aqui são dados pertinentes tanto ao painel de Covid-19, em que tem os seus dados quantitativos, como também a questão do mapeamento, certo, relacionado ao painel de Covid-19. E já nessas outras abas, ó, nós temos aqui algumas aplicações, tá? No que diz respeito ao geoprocessamento, especificamente o sensoriamento remoto, né? Uma tecnologia da geoinformação utilizando aí tanto na área do monitoramento de massa líquida, né, massa d'água, como também de foco de calor, análise da cobertura vegetal, tá? Então fica aqui essas fontes de informação para que vocês possam explorar, certo? De uma maneira bem tranquila. E desde já agradeço, tá? E com isso encerro aqui a minha apresentação e deixo aí minha disponibilidade para que o Instituto Federal do Maranhão Campus Caxias, caso queira me convidar futuramente para que a gente possa fazer um mini curso, tá? Para aplicando de fato através dos SIG, do Sistema de Informação Geográfica, tá? Faltando para biodiversidade, tá bom? Obrigado.